Críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e queixas sobre um suposto prejuízo no direito de defesa marcaram o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado nesta quarta-feira, 3/9, no Supremo Tribunal Federal, sessão dedicada apenas à argumentação dos advogados de defesa dos réus. O advogado do ex-presidente chegou a sugerir que o julgamento seria político e disse que, em caso de condenação, seria cometida uma injustiça similar ao famoso caso Dreyfus, quando um militar francês, judeu, foi injustamente acusado de traição à pátria e condenado à prisão perpétua em 1894, um veredito depois anulado. Já a defesa do também réu general Augusto Heleno sugeriu que Moraes, relator do processo no STF, teria assumido a postura de juiz inquisidor na condução do interrogatório de réus e testemunhas, porque o ministro fez mais perguntas que a Procuradoria-Geral da República e teria, inclusive, levantado questões que estavam fora dos autos. Bolsonaro, Heleno e mais 6 réus são acusados de tentar dar um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. Todos se declaram inocentes, mas nem todos negam que houve intenção golpista. Outro destaque do segundo dia foram as tentativas das defesas de Heleno e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de afastá-los das acusações contra Bolsonaro. O advogado de Nogueira disse, inclusive, que seu cliente atuou ativamente para demover Bolsonaro de adotar qualquer medida de exceção. Entenda melhor a seguir, em 3 pontos, os destaques do segundo dia, que fechou a fase inicial do julgamento, com as falas das defesas de 4 réus: Bolsonaro, Heleno, Nogueira e General Braga Neto. No dia anterior, houve a leitura do relatório, um relato do processo por Moraes, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e das outras 4 defesas, o delator Maulo Cid, Alexandre Ramagem, Anderson Torres e o almirante Almir Garnier Santos. O julgamento será retomado na próxima terça-feira, 9/9, com os votos dos ministros, nessa ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Defesa diz que não há provas contra Bolsonaro e o compara a Dreyfus. Os advogados de Bolsonaro disseram que não há qualquer prova de que o presidente participou ou ordenou atos violentos como os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas depredaram as sedes dos 3 poderes, ou os planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022, que, segundo a PGR, visavam matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Moraes. Bolsonaro, Heleno e mais 6 réus são acusados de tentar dar um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. Todos se declaram inocentes, mas nem todos negam que houve intenção golpista. Outro destaque do segundo dia foram as tentativas das defesas de Heleno e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de afastá-los das acusações contra Bolsonaro. O advogado de Nogueira disse, inclusive, que seu cliente atuou ativamente para demover Bolsonaro de adotar qualquer medida de exceção. O advogado de Nogueira disse, inclusive, que seu cliente atuou ativamente para demover Bolsonaro de adotar qualquer medida de exceção. Já o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, argumentou que seu cliente e o então presidente Bolsonaro se afastaram ao longo do governo. Como exemplo, ele cita trecho de uma agenda de Heleno apreendida na investigação, em que o general registrou que havia aconselhado Bolsonaro a se vacinar contra a Covid-19. Para Milanês, esse é um exemplo que contradiz a tese da acusação de que Heleno era um grande influenciador e conselheiro do então presidente. O advogado ainda defendeu a ideia de que o general perdeu espaço no governo Bolsonaro após a aproximação do ex-presidente com os partidos de centro do Congresso. Segundo Milanês, esse afastamento do seu cliente provaria que ele não esteve envolvido na trama golpista. Defesa de Heleno critica Moraes como juiz inquisidor. A defesa do general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, criticou a atuação de Moraes na condução dos depoimentos de testemunhas e interrogatório dos réus. Segundo o advogado Matheus Milanês, o ministro fez 302 perguntas aos 8 réus interrogados, enquanto a PGR fez 59. Milanês citou como exemplo uma pergunta feita por Moraes sobre uma postagem nas redes sociais pela testemunha Valdo Manuel de Oliveira Assis, que não constaria nos autos do processo.
Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é um juiz inquisidor? Questionou o advogado. Ele também pediu a nulidade do processo, argumentando que teria sido violado o direito ao silêncio do general Heleno. O advogado ressaltou que Moraes leu suas perguntas para que ficassem registradas no processo, ainda que Heleno tenha dito que responderia apenas às perguntas de seu advogado no interrogatório. Ele ressaltou ainda que a PGR não registrou perguntas, em contraste com a postura de Moraes. A criminalista Marina Coelho Araújo, professora no INSPER, deu razão ao advogado. Segundo ela, o sistema penal brasileiro, chamado de sistema acusatório, prevê que o juiz responsável pela condução de um processo não pode ajudar a produzir provas para a acusação e nem para a defesa. O juiz tem que ficar equidistante das partes. Quem tem que produzir a prova da acusação é a acusação. Quem tem que produzir a prova da defesa para que o juiz mantenha essa imparcialidade. No sistema acusatório, não é autorizado ao juiz que faça esse tipo de prova, além do que a própria acusação fez. E é isso que aconteceu no caso, efetivamente. Já a advogada criminalista Juliana Bertoldi, professora na pós-graduação da PUC do Paraná, também considera que o sistema penal brasileiro prevê um afastamento do juiz em relação às partes do processo. Por outro lado, ela ressalta que o Código de Processo Penal da década de 1940, anterior à Constituição de 1988, prevê que o juiz inicia os interrogatórios. Fato é que a estrutura do interrogatório é com o início de perguntas realizadas pelo magistrado, de sorte que esse fato, por si, não me chama a atenção, não me parece ser um argumento suficiente para colocar em xeque esta posição do julgador. Réus tentam se afastar de atuação de Bolsonaro. Outro destaque do segundo dia de julgamento foi a tentativa de alguns réus de se afastar da atuação do ex-presidente, tentando se distanciar das acusações de envolvimento em uma tentativa de golpe. Defensor do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o advogado Andreu Fernandes Farias disse que seu cliente é inocente e atuou para demover Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia pediu então que ele esclarecesse do que o general tentou demover o então presidente. Demover de adotar qualquer medida de exceção, atuou ativamente, respondeu o advogado de Nogueira. Já o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, argumentou que seu cliente e o então presidente Bolsonaro se afastaram ao longo do governo. Como exemplo, ele cita trecho de uma agenda de Heleno apreendida na investigação, em que o general registrou que havia aconselhado Bolsonaro a se vacinar contra a Covid-19. Para Milanês, esse é um exemplo que contradiz a tese da acusação de que Heleno era um grande influenciador e conselheiro do então presidente. O advogado ainda defendeu a ideia de que o general perdeu espaço no governo Bolsonaro após a aproximação do ex-presidente com os partidos de centro do Congresso. Segundo Milanês, esse afastamento do seu cliente provaria que ele não esteve envolvido na trama golpista.